daqueles que dormem no Senhor. Nessa noite, no capítulo 5, continuamos tratando dessa temática. E eu peço a você que preste bastante atenção na leitura dos versículos 1 a 11 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão, ou de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês já tiveram aquela sensação no meio da sua noite de sono que você não sabe se você está sonhando ou se você está acordado? Já aconteceu com você? Você sabe o que eu estou falando? Às vezes nossos sonhos podem parecer até mais reais do que a nossa própria vida, dependendo do grau de intensidade ou de lucidez do sonho que você tenha. Mas é possível aprender a descobrir se você está dormindo ou acordado. Eu li um artigo sobre isso. Você pode fazer alguns testes, você pode verificar a aparência das coisas, o ambiente, o rosto das pessoas, olhar para você mesmo, para os seus braços, pernas, para a sua imagem em algum espelho e ver se tem alguma coisa assim muito diferente, Você pode fazer testes de realidade, é o famoso me belisca para ver se eu estou sonhando, tá? Você pode fazer isso com você mesmo, tá? Você pode fazer testes de forças e habilidades, fazer perguntas para você mesmo. De onde foi que surgiu essa capa? E por que eu estou voando com tanta facilidade? De onde veio a força descomunal para levantar este Fusca? Se essas coisas estão acontecendo, alguma coisa errada pode não estar certa, meus irmãos. Na vida espiritual e na nossa vida real, é muito importante a gente conseguir discernir se a gente está dormindo ou está acordado. E sabe por que eu digo isso, meus irmãos? Porque tem muita gente hoje em dia que pensa que está acordado, quando na verdade está vivendo um sonho que não corresponde à realidade. Eu estava lendo um historiador da história da igreja, e ele diz exatamente isso a respeito daquelas pessoas que estudam a história dos homens, ou pelo menos registram os fatos históricos e tentam entender a evolução da história humana, mas não compreendem que essa história está sujeita a uma verdadeira história. E se ela estiver um pouco distante da realidade, ela não vai perceber que a verdadeira realidade é a realidade de Deus, a história de Deus nesse mundo, que envolve todo um desenrolar de eventos que tem a ver com a glória de Deus, inclusive o retorno do Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que nesse momento está simplesmente viajando, sequer entende essas coisas. E a pergunta que esse texto está fazendo para mim e para você é: qual é a minha e a sua condição? Se a gente está sonambulando pela vida, ou se nós estamos acordados e atentos e vivendo de acordo com a realidade do retorno de Cristo. O texto de hoje é sobre isso, meus irmãos. E eu quero explorar isso com os irmãos a partir de 4 ensinos, 4 verdades que esse texto vai trazer para a gente, tá? Primeira coisa que nós vamos ver, meus irmãos, é que o dia
do retorno de Cristo será repentino e inescapável. O dia do retorno de Cristo será repentino e inescapável. Nós estamos aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. E no capítulo 4, esses irmãos trouxeram agora um questionamento para Paulo em relação à situação daqueles que já morreram e qual é a relação disso com o retorno de Cristo. Qual é a esperança que eles poderiam ou não ter. Mas agora eles não estão mais questionando isso, que Paulo já respondeu, mas agora começam a questionar a sua própria situação como vivos. Paulo havia dito que os vivos vão participar no acontecimento daquele grande dia do retorno de Cristo. Mas o que aconteceria se alguém acabasse morrendo no meio do caminho? Será que eles também participariam? E mais especificamente, como é que eles poderiam se preparar para esse fim? Quando é que seria o fim de todas as coisas? Bem, a primeira parte da questão, Paulo já respondeu quando a gente estudou na semana passada, que mesmo aqueles que morrem em Cristo, não ficarão no final da fila. Pelo contrário, eles serão privilegiados e ressuscitarão primeiro para aquele grande encontro nos ares com o Senhor Jesus Cristo. Você lembra quando a gente falou disso na semana passada? Da trombeta, do anjo, da glória e da vitória da igreja. Então, não precisa temer. Mas a pergunta agora que está afligindo o coração dessa igreja é o quando. Quando? E o apóstolo Paulo então diz no versículo 1, acompanhe comigo agora, a partir do versículo 1, e não feche a Bíblia, tá bom? Deixa aberto aí, para a gente entender o argumento. Ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Meus irmãos, em vez de Paulo trazer aqui algum ensinamento novo sobre os tempos e as épocas do retorno de Cristo, ele não vai trazer nada que eles já não tivessem aprendido com o próprio apóstolo Paulo. Ele já havia ensinado algo para eles, e está aí mesmo no versículo 2, olha o que ele diz, vocês mesmos já sabem com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Meus irmãos, aqui tem muita teologia embutida, tá? Primeiro é sobre essa questão do dia do Senhor. Talvez você pense isso aqui até esse momento só como o dia do retorno de Cristo, que já seria muita coisa, né? Mas dia do Senhor é uma expressão no Antigo Testamento que tem muito peso. Tem muito peso. Não se refere apenas ao retorno de Cristo, mas também na linguagem dos profetas, aquele dia em que Yahvé, o Senhor, o Deus do povo de Israel, interviria na história desse povo para punir os desobedientes, para trazer justiça em relação a todos aqueles inimigos que afligiram Israel em sua caminhada. E você sabe muito bem que foi inimigo pra caramba. Desde os egípcios, os amalequitas, os cananeus, os filisteus, os ferezeus, os jebuseus, os heteus, os babilônios, os persas, os assírios, os ninivitas. Haveria um dia, o dia do Senhor, que ele lidaria adequadamente com todos os inimigos, e ao mesmo tempo nesse dia ele também salvaria os fiéis, ele traria uma salvação cabal. Eu não vou ter tempo aqui, meus irmãos, mas a quantidade de textos do Antigo Testamento que tratam dessa expressão, dia do Senhor, é impressionante. E um desses textos foi esse que nós lemos hoje, de Sofonias. Um dia em que as torres altas dos homens cairiam por terra. Eu lembro quando eu era mais novo, que surgiu na internet, lá na época do 11 de setembro, de que esse era um versículo sobre a queda das torres gêmeas. Você lembra disso? Alguém lembra? Não necessariamente, meus irmãos, não necessariamente. Mas certamente um versículo que se refere às torres que os homens, as suas babéis individuais que eles edificam para si, cairiam por terra, e a glória do Senhor seria vista e consolaria o seu povo. Era uma palavra de consolo. Esse dia do Senhor servia para confortar o coração dos israelitas que estavam sofrendo terríveis crueldades na mão dos seus inimigos. E então, quando você chega nas cartas de Paulo, esse dia é associado de fato ao dia do retorno do Messias, ao dia de Cristo. E como é então que esse dia vai vir? Ele falou, como um ladrão na noite. Meus irmãos, outra expressão muito interessante, em todo o Novo Testamento,
essa comparação de um ladrão na noite sugere alguma coisa imprevisível, e alguma coisa talvez um tanto inconveniente para aqueles que estão por aqui. Quando o apóstolo Pedro escreveu a sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 10, ele falou sobre esse dia do Senhor como um ladrão na noite. Ele disse, 2 Pedro 3,10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. E olha só o que ele diz: no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Meus irmãos, algo alucinante vai acontecer, como se fosse no meio da noite. Você é alguém que tem medo de ladrão entrando na sua casa no meio da noite? Eu moro no sexto andar de um prédio, geralmente a gente não tem esse medo. Mas eu lembro um dia que eu e Débora, a gente foi dormir mais tarde, e não sei porquê, a gente ficou com a impressão de que a gente estava ouvindo alguns barulhos dentro de casa. Dá um medinho, né? Aí a gente foi dormir, tudo bem, tranquilo. Aí no outro dia a gente acordou, e meus irmãos, eu lembro quando a gente acordou, a Débora já acordou assim: tem alguém dentro de casa. Eu falei: meu amor, para com isso. Meus irmãos, de repente vem um barulho lá da área de serviço. A gente é macho até aquele momento. Tinha alguém dentro de casa. Meus irmãos, eu fiquei desesperado. Mexendo nas coisas lá atrás. Eu falei: Senhor, não, estou pronto, não. Era a moça, a faxineira, que veio trabalhar lá em casa, fora da escala dela, gente. Entrou pela porta de trás, não era o dia dela vir, quase matou a gente do coração. Meus irmãos, não é uma sensação agradável. E o que é interessante é que esse dia do Senhor, em que Ele vai vir de forma surpreendente, inusitada, Ele vai vir justamente no momento em que as pessoas vão pensar que está tudo bem. Olha o que Ele diz no versículo 3, olha aí comigo a leitura. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O apóstolo Paulo diz que vai ser justamente no momento em que os homens vão estar aqui com aquela sensação de que tudo está seguro, paz e segurança. Provavelmente uma crítica velada do apóstolo Paulo ao Império Romano. Você já ouviu falar da Pax Romana nas aulas de história? Aquela ideia de um império que se achava muito seguro pela sua grandeza, pela sua glória, e tinha uma propaganda romana bem ativa de que aquilo ali era o primeiro mundo daqueles dias. Mas a própria literatura profética, Jeremias, no capítulo 6, versículo 14, já havia aludido a esse tipo de postura das pessoas, quando ele disse: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando na verdade não há paz. Jeremias 6, 14. Meus irmãos, parece haver um senso de delírio nas pessoas, de se acharem extremamente imunes à ira divina, mas de repente o dia do Senhor virá como aquela mulher que sente dores de parto. Mulheres que já tiveram filhos, sabe do que eu estou falando? Quando você está lá com barrigão, achando que é só daqui a 2 semanas, de repente vem: ui, meu bem, eu acho que chegou a hora do trabalho de parto. Ai! E vem, né? Vem com intensidade, com força. Eu não sou mulher, mas minha esposa já descreveu tudo isso. Novamente, os profetas já haviam falado disso. Isaías capítulo 13, versículo 8: ficarão assombrados e serão tomados por dores e ais, e terão contorções como mulher parturiente. Outra alusão ao dia do Senhor. Meus irmãos, o dia do Senhor é inevitável. Meus irmãos, esse é um dia no qual não vai importar se a pessoa, naquele dia, pelo acontecimento, não vai importar se a pessoa era cristã, se ela era católica, se ela era budista, espírita, sechonoye, muçulmana, não importa. Vai acontecer de forma cabal, não é uma escolha de religião, não é assim: ah não, na sua religião você pensa assim, tá bom, eu penso diferente. Não, meus irmãos. Naquele dia, todos os joelhos serão forçados a se dobrar, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Esse é um dia de alegria para muitos, não é verdade? Eu imagino que para mim e para você, eu espero, seja um dia de alegria. Mas também vai ser um dia de lágrimas que se ouvirão à distância, de choro. Vai ser um enorme susto para todo mundo. Dia de punição e dia de bênção, em que Cristo julgará o pecado e enfim estabelecerá de forma final o seu reino eterno. Meus irmãos, há tanto aprendizado aqui. Um deles que a gente não pode deixar de falar é que os esforços para tentar determinar a data desse dia são fúteis. E, meus irmãos, é curioso como esse tipo de coisa seduz os evangélicos de tempos em tempos, não é verdade? Você já foi desses que ficou tentando ler livros sobre profecias cabalísticas e numerológicas sobre o dia? Meus irmãos, isso não é coisa nova, tá? Não é de hoje que a humanidade tenta cravar exatamente o dia do fim do mundo, ou do retorno de Cristo. As primeiras previsões das quais a gente tem notícia sobre o fim da existência humana datam de 389 a.C., associadas muito à queda do Império Romano. Muitos pensavam que no dia que Roma caísse, isso seria o fim do mundo. E tantos outros ao longo da história. Teve um piramidologista chamado Charles Piazzi Smith. Ele ficou famoso no século XIX, porque a partir dos estudos das dimensões da pirâmide de Gizé, ele disse que Cristo voltaria entre 1892 e 1911. Preciso, né? Só que não, né? Houve um secto da Igreja Católica Apostólica Romana, fundado em 1831, e eles criam que quando seus 12 fundadores estivessem mortos, então Jesus Cristo voltaria, em relação àquela revelação que eles tiveram. O último fundador deles morreu em 1901, até agora nada. Quantas interpretações a textos atribuídos a Nostradamus, que davam conta do fim do mundo, a partir dos seus textos, das suas interpretações, exatamente para o mês de julho de 1999, em que Nostradamus havia dito que do céu viria um grande rei do terror. Julho de 1999. E por aí vai, meus irmãos. É sempre assim, sempre tem alguma data simbólica. Lembra todo mundo aí o bug do milênio, 2000? Quando os computadores iam entrar em pane, e isso ia gerar uma catástrofe, e então viria o fim. Ou então você fala, não pastor, eu assisti no filme 2012, que ia ser no dia 21 de dezembro de 2012. Vai ter tsunami no Brasil, eu sei disso, meu irmão. 2012 foi 8 anos atrás. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, não. Sabe, que ninguém sabe, que só Deus sabe, e até os crentes ficarão surpresos. Será um retorno repentino, inesperado. E o que eu e você então podemos fazer? Esse é o nosso segundo ponto, ficar prontos. Segundo ponto, os filhos da luz devem ser vigilantes. Veja que agora Paulo explica que essas palavras que ele acabou de dizer, meus irmãos, não foram ditas para repreender os tessalonicenses, tá? Por causa de uma suposta falta de fé deles, seus burros, vocês não entendem nada. Não, não é nada disso, meus irmãos. É um encorajamento para eles quanto à situação favorável deles. Olha o que ele diz nos versículos 4 e 5, veja comigo. Vocês, irmãos, não estão em trevas, que é o que ele diz aí, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Que interessante, né, meus irmãos, esse contraste. Vocês, tessalonicenses, vocês são irmãos, meus irmãos, e nós partilhamos da esperança de sermos filhos do dia, ou filhos da luz. Uma frase também muito interessante dentro da literatura judaica, e principalmente ali dentro do Novo Testamento, está lá em Lucas 16:8, na parábola do administrador infiel, ele fala sobre os filhos da luz, que às vezes não são tão astutos quanto os filhos das trevas, mas aparecem em vários textos. São aqueles que pertencem ao reino de Deus, e são filhos do dia. Meus irmãos, é uma linguagem cristológica, tá? É cristológica. Quem é a luz do mundo? Quem é? Jesus, certo? E aqueles que creem em Jesus participam agora das bênçãos que advêm
dessa luz. Eles se tornam iluminados. Se Jesus é a luz do mundo, a igreja do Senhor se torna luzeiro, vela para que esse mundo possa ver a verdade de Deus. Mas o contraste aqui é com aqueles que agora são os filhos das trevas. E na verdade é interessante, né? Ele chama desses filhos da noite. Que linguagem curiosa, né? Esses que são dominados pela noite agora são dominados por sono e embriaguez. Olha o versículo 7, olha o que ele diz: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Ele está descrevendo aqui um pouco do estilo de vida daqueles que eram gentios em Tessalônica, falando do que eles gostavam de fazer à noite. E eu sei que você sabe muito bem do que eu estou falando, como é a noitada aí, né? A noitada. E ele descreve essas coisas que acontecem de noite. Uma é que as pessoas dormem. E quando elas dormem de noite, elas estão inconscientes, elas estão vulneráveis, elas não estão atentas para o que está acontecendo ao seu redor. É a mesma situação do bêbado. Aquele que perde o seu domínio próprio por causa da bebida, ele perde a sua consciência, ele perde o discernimento sobre as coisas ao redor. Meus irmãos, é tão interessante. Em outras palavras, ele está falando que essas pessoas que estão nas trevas do pecado, que são sonolentas ou estão bêbadas, serão pegas de surpresa, seja pela ignorância delas, ou pela própria rebelião e rejeição das verdades de Deus. Meus irmãos, tem muita gente que escolhe ser dorminhoco, que já ouviu a verdade, que já ouviu essas coisas antes, mas por algum motivo acha que elas não são verdadeiras e não podem ser cridas. E no versículo 6, ele deixa bem claro, veja aí o que ele diz no versículo 6: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Meus irmãos, ignorância não é uma opção. Não foi o que a gente falou semana passada? Nós não podemos nos dar ao luxo de viver uma vida de ignorância, meus irmãos. Mas há quem tente. Tem muito crente tentando ou fingindo que não é com ele. Meus irmãos, vocês já ouviram falar de sonambulismo? Já ouviram falar? Alguém aqui é um sonâmbulo de plantão? Meus irmãos, o sonambulismo, vocês vão entender porque que eu estou falando isso. Ele é um transtorno do sono, que consiste basicamente naquela pessoa que se levanta da cama, que anda ou que pratica alguma atividade enquanto ainda está dormindo. As funções motoras dela até foram despertadas, mas a sua consciência permanece inativa. E aí você pensa, meu irmão, minha irmã, naquela clássica imagem do sonâmbulo que caminha de noite com os braços esticados para frente, não é verdade? Gente, isso é tão clichê como múmia de desenho animado. Não é bem assim que as coisas são, tá? Isso é coisa de episódio de Chaves, de Trapalhões, para quem assiste muito essas coisas, tá? Mas tem umas crendices e tem algumas ideias que nós temos a respeito dos sonâmbulos. E uma dessas crendices, um daqueles equívocos, é acreditar que se alguém acordar um sonâmbulo, ele pode morrer. Você já ouviu essa antes? Já? Pode dar uma risadinha se você já ouviu. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu ouvi esse negócio a primeira vez, você tem que ter cuidado para não acordar um sonâmbulo, porque ele pode morrer. Eu não sabia explicar por quê. Mas hoje em dia os neurologistas afirmam que o grande perigo é não acordar um sonâmbulo. Veja, você tem que acordar com cautela, tá? Não é na base do tapa, não. Mas se você não acordar o sonâmbulo, ele corre um risco de se machucar a si mesmo, inclusive de cair de uma escada. Então você precisa cuidar do sonâmbulo, você precisa acordá-lo. Meus irmãos, tem muita gente hoje que se diz conhecedora das coisas de Deus, mas está sonâmbula por aí. É gente que está dormindo achando que está acordada, é igual zumbi, vivendo a vidinha delas, fazendo as coisas e ignorando que Jesus está às portas. E qual é o risco de você deixar o sonâmbulo assim? Qual é o risco de você se tornar um sonâmbulo assim? Você vai se machucar. Você pode tomar uns tombos. Porque Deus vai nos acordar, meus irmãos. Ele nos chama a vigiar, vigilância.
estar atentos a essas verdades, tomá-las seriamente por consideração em nossos corações. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse isso em Mateus 24, 43 a 44. Mateus 24, 43 a 44. Jesus disse: considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus irmãos, a gente tem que estar em constante alerta em relação aos feitos de Deus nesse mundo, principalmente o retorno de Cristo. E meus irmãos, para ser bem honesto, é até bom que nós não saibamos exatamente quando Cristo voltará. Pensa bem, pensa bem. Vamos supor que você soubesse a data que Jesus vai voltar. Se você soubesse essa data precisa, se eu virasse para vocês e falasse assim: meus irmãos, vocês nem sabem do encontro que eu tive ontem à noite, Gabriel, o anjo, veio no meu quarto e trouxe palavras reveladoras. Mas se nós soubéssemos essa data, meus irmãos, nós seríamos tentados a ser preguiçosos, não é verdade? A gente ficaria cheio de preguiça em nosso trabalho para Cristo. E pior, a gente poderia até continuar a planejar pecando e depois voltar para Deus só no final, só na hora da boquinha lá. Não, eu tenho tempo ainda. Não é hoje não, é amanhã, é só depois de amanhã. Sabe igual você faz enrolando para entregar o seu trabalho? Não, depois eu faço. Meus irmãos, essa procrastinação espiritual não rola em relação ao retorno de Cristo. Não dá. Deus nos deixa nas pontas dos cascos quando o assunto é o retorno do Messias. Então eu e você somos chamados a ser vigilantes, atentos. E a pergunta é: como que nós podemos fazer isso? Como é que a gente faz isso na prática? O texto vai dizer. O que Deus espera de nós nesse interregno? É o nosso terceiro ponto no versículo 8 aí, que a gente agora vai ter que se revestir com a armadura da sobriedade. Está aí, olha aí, no versículo 8, na segunda parte, ou o versículo inteiro. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Esse é o nosso terceiro ponto. Ele está falando assim: já que nós somos do dia, nós temos que ser sóbrios. E para ser sóbrio, você tem que se revestir de uma armadura de sobriedade. Meus irmãos, aqui Paulo está fazendo uma alusão a Isaías capítulo 59, versículo 17. Naquele texto, Deus é retratado, o Senhor é retratado como um guerreiro que está vestindo uma armadura para a batalha. E agora os cristãos são retratados como soldados, prontos para a batalha, destinados a ficar do lado do Senhor no último dia, e são chamados a colocar a sua armadura. Aí você pergunta assim: pastor, mas não era a armadura do Espírito? Que negócio é esse de armadura da sobriedade? Meus irmãos, é a mesma coisa. É a mesma armadura de Efésios 6, 10 a 20. Lembra lá da batalha espiritual? De revestivos da armadura de Cristo. Vocês lembram? É a mesma. É a mesma. E aqui ele vai descrever exatamente como que no dia a dia eu e você agimos nessa armadura. Como é que a gente se reveste dela? Primeira coisa que ele vai falar é que a gente tem que se revestir do quê? Da couraça, do quê que está escrito aí? Da fé e do amor. Couraça da fé e do amor. Você já viu alguma couraça romana na sua vida? Eu tive a oportunidade de ir a Roma 2 anos atrás, e eu fui num museu lá, e pela primeira vez na minha vida eu vi uma armadura de verdade, uma armadura romana. Achei interessantíssimo aquilo. A couraça, ela é enorme, ela cobre um soldado do pescoço até a cintura, e ela consegue proteger a maioria dos seus órgãos vitais ali, pelo menos dá uma cobertura razoável. E agora Paulo vira para a gente e fala assim: você tem que se revestir dessa couraça. E o que é essa couraça? A fé e o amor. Essas são a couraça que protegem o povo de Deus. Meus irmãos, veja que interessante, a fé em Deus é aquilo que nos protege interiormente. E o amor é aquilo que nos protege
exteriormente. Eu vou explicar para vocês por que essas duas graças não podem ser separadas. Porque alguém que diz que crê em Deus também amará as pessoas de Deus. Fé e amor são as coisas que nós devemos fazer enquanto aguardamos o retorno de Jesus. Sermos um povo que estimula a fé, a entender, a confiar, a compreender, a amar a palavra, mas um povo que obedece essa palavra, amando as pessoas como Jesus nos ama. Fé e amor são a nossa proteção para essa grande batalha. Mas, meus irmãos, ele também fala agora de um capacete. Que capacete é esse aí? O que está escrito aí? Capacete da esperança da salvação. Então, vamos lá, eu quero ver se você está decorando a armadura aí, tá? Primeiro, couraça da fé e do amor. Segundo, capacete da esperança da salvação. O que o capacete protege, meus irmãos? Isso aqui é importante, né? Ele está dizendo que a esperança da salvação protege a nossa cabeça, protege o nosso pensamento, a nossa mente. Quando nós compreendemos que nós somos salvos, nós temos esperança. Meus irmãos, eu quero que você compreenda muito bem, porque esse é um dos principais pontos do sermão dessa noite, tá? Veja o que Paulo está dizendo. Ele está falando que você tem que se revestir dessa armadura agora. A esperança da salvação não é algo lá para o futuro. Talvez, quem sabe, Deus no futuro vai me salvar. Não, eu sou salvo. E isso nesse momento me dá esperança. Cristo já fez algo por mim. Nesse momento eu tenho esperança. Se Ele começou essa boa obra, Ele haverá de completá-la até o dia de Cristo. E isso protege a cacholinha. Meus irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu lembro quando eu estava estudando no seminário, e você estuda todas as doutrinas da graça, e você entra de cabeça na teologia, mas mal eu pensava, mal eu concebia, que uma das principais questões que eu ia lidar no ministério pastoral, e os presbíteros sabem muito bem do que eu vou falar agora, são de pessoas que são crentes de igreja há muitos anos, mas têm dúvidas básicas se são salvas. E aí você percebe, quem é conselheiro bíblico aqui sabe o que eu vou falar, que fica quase impossível você dar qualquer conselho para essa pessoa, porque às vezes você acha que você está falando com um crente, mas no coração dela ela está pensando, eu nem sei se eu sou salva. Gente antiga de igreja. E meus irmãos, é justamente porque a gente não tem essa esperança da salvação. Meus irmãos, o que alguém precisa fazer para ser salvo? Tem que fazer alguma coisa? Tem que estar na igreja há muitos anos, cantando na música, tocando bateria, servindo boletim? Tem que estar, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que consertar a goteira, é isso, e agora eu sou salvo, porque eu estou há muitos anos fazendo coisas na igreja. Não, meus irmãos, ninguém é salvo por fazer muita coisa na igreja, nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, crendo apenas e tão somente na obra do Senhor Jesus Cristo. E isso é o início da nossa esperança, isso é o início da nossa alegria, isso protege a nossa mente e o nosso coração, meus irmãos. Nós precisamos ter essa tríade paulina: fé, esperança e amor. Não é o que a gente está falando desde o início de 1 Tessalonicenses? Essa é a vida que Deus quer que nós vivamos até o retorno de Cristo. Meus irmãos, o céu não é o nosso único objetivo de vida não, meus irmãos. Tem tanta gente que acha que está sendo salva só para esperar o céu, ainda que seja muito bom, mas nós temos um trabalho a fazer aqui, enquanto aguardamos. Nós temos que continuar fazendo a obra de Deus até a morte, ou até o retorno inconfundível do nosso Senhor Jesus Cristo, que todo olho vai ver, e ninguém vai se confundir. O que vier primeiro. Trabalhar com as nossas mãos, com os nossos braços, é a preparação para o céu. É assim que você se prepara para o céu. Fé verdadeira, amor pelos seus irmãos e a esperança da salvação. Meus irmãos, o último ponto, e com isso nós encerramos nossa exposição dessa noite, é que a misericórdia divina, no fim das contas, vai salvar tanto quem está acordado
quanto quem está sonolento. Veja comigo os versículos 9, 10 e 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meus irmãos, o firme fundamento de tudo isso é de que Deus não nos destinou para a ira. Dependendo da tradução que você tem aí, está escrito: Deus não nos predestinou para a ira. Ou dependendo da tradução que você tem, Deus não nos ordenou para a ira. Todas essas palavras são a mesma palavra do grego, que significa que no firme fundamento da nossa salvação não estão as nossas ações, mas um Deus, meus irmãos, que tem preparado esse encontro com Jesus há muito tempo. Deus nos separou nos seus decretos eternos, desde antes da fundação do mundo, para que nós nos encontremos com Ele, meus irmãos. É um plano antigo, Ele não está inventando nada novo, não. Você e eu, cujos nomes foram escritos no livro da vida, e cujos dias foram contados no livro do Senhor, encontraremos com Ele, porque Ele planejou assim. Meus irmãos, eu lembro quando eu era uma criança, uma das coisas que eu mais gostava é quando os meus pais falavam para mim: vamos viajar. Eu falava: yeah! E o que é legal da reação da criança quando o pai dá a notícia, é que ela pensa que o pai teve aquela ideia ali na hora, né? Vamos fazer alguma coisa? Vamos viajar. Mas há quanto tempo os miseráveis do pai vêm planejando a viagem? Juntando dinheiro, escolhendo lugar, se vai ser praia, se vai ser Beto Carreiro, não importa. Tem planejamento, não tem? Para a viagem acontecer. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Nós não somos da noite, não porque a gente consegue ficar acordado, mas porque Deus fica acordado por nós em seus planos. Ele nos selou para a vida, meus irmãos, para recebermos a salvação final em Cristo Jesus, que morreu por nós. É o que ele diz. Veja de novo, versículo 10, de novo, acompanha aí. Ele morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Meus irmãos, o que ele quer dizer, quer vigiemos, quer durmamos? É igual ele estava falando no capítulo 4, quer estejamos dormindo, ou quer estejamos vivos, né? Mortos ou vivos? Não, meus irmãos, aqui as palavras gregas são as mesmas que ele usou aí antes. Acordados é espiritualmente alertas, ou dormindo, espiritualmente letárgicos. Em outras palavras, meus irmãos, não importa, isso é tão maravilhoso, não importa se na hora que Jesus voltar, se você vai estar ligado no que está acontecendo ou dormindo no ponto. Porque Deus não te salva pelo grau de atenção que você tem em relação à volta dele. Meus irmãos, sabe por que eu preciso gastar um segundo com isso? Porque muitos de vocês vieram de tradições teológicas que diziam que se Jesus Cristo voltar e você estiver fazendo besteira, você fica. Já ouviu isso antes? Já ouviu? Quantos de nós já ouvimos isso? Você está lá vivendo a sua vida, aí seus amigos te chamam para você jogar um futebol, e lá no futebol vocês começam a fazer coisa que não deve. Vai na banca de revista, compra revista que não deve com os amigos. Aí Jesus volta: ai, agora vou ficar para trás. Meus irmãos, vocês já imaginaram se Jesus Cristo só levasse aquelas pessoas que não estiverem pecando quando Ele voltar? Quem de vocês se garante? Eu não me garanto, não. Mas ainda bem que eu não sou salvo com base nisso. Ainda que eu não deva pecar, mas não é isso que define minha salvação. O que define minha salvação é a misericórdia do sangue derramado na cruz. Para quer eu esteja acordado e atento, quer eu esteja dormindo, eu esteja unido com Cristo para todo sempre. E eu e você juntos com Ele. Por isso que ele termina o texto, o último versículo: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também
estáis fazendo? Meus irmãos, consolai-vos uns aos outros. Ele repete a exortação e a admoestação que ele deu no capítulo 4. Tem que consolar uns aos outros reciprocamente com essas ideias. Nós precisamos falar mais sobre essas verdades, sobre essas alegrias, sobre esses incentivos. Meus irmãos, é como se ele estivesse falando assim, né? E eu sei porque eu estou numa posição privilegiada. Quando eu estou pregando aqui na frente, eu vejo quem está acordado e quem está dormindo, né? É igual professor de escola. Se eu tivesse um giz aqui, eu jogava na cabeça, né? E aí você pensa assim: na igreja do Senhor, se alguém está dormindo em relação à volta de Cristo, à vida no Senhor, alguém tem que chegar do lado e falar assim: acorda, cara, o que você está fazendo com a sua vida? Jesus vai voltar, cara. Você acha que a gente pode viver assim, cara? Não. Coragem, força, determinação. Alegre-se no Senhor. Está ficando cada vez mais perto. Bora. A viagem está chegando. Vamos trabalhar, vamos nos estimular, vamos nos fortalecer. É assim que a igreja do Senhor vive, meus irmãos. E eu pergunto a vocês: qual foi a última vez que você falou da volta de Jesus para alguém? Qual foi? Qual foi a última vez que você usou isso como coragem para trabalhar na segunda-feira de manhã? Que você usou isso como coragem para estudar para uma prova? Como que você usou isso para se fortalecer diante de uma doença, de um Covid que tem potencial para tomar a nossa vida? Você entende? Que isso se aplica a absolutamente tudo. Que esse é o combustível para a maratona da vida, meus irmãos. Meus irmãos, quando a gente está nessa maratona em nome de Cristo, você sabe bem do que eu estou falando, que ser santo não é fácil. E quando você começa a se aproximar do fim de uma longa corrida, sua perna já está doendo, a sua garganta está ardendo, todo o seu corpo clama para que você pare. Já deu, não vou correr mais. É aí, meus irmãos, que os nossos amigos são extremamente valiosos. Eu lembro que eu cheguei a jogar basquete para valer aqui em Brasília. E para você jogar na seleção de Brasília, era puxado pra caramba. Mas eu tive a honra de ter como técnico na seleção de Brasília o meu próprio técnico no time de basquete que eu jogava, Marcelo Mendes. Ele era um amigão. Mas na seleção de Brasília ele pegava pesado com a gente. E tinha um corte lá, eram 25 jogadores que entravam, mas no final só iam viajar 12 para o campeonato sul-americano. E meus irmãos, eu lembro que ele mandou a gente fazer uma corrida de suicídio de 12 minutos. Quem é militar aqui sabe mais ou menos o que eu estou falando. É uma corrida de suicídio que por 12 minutos você tem que correr como se não houvesse amanhã. Você tem que dar a sua alma. E era uma corrida definidora, meus irmãos. Era uma corrida definidora. E eu lembro que não importava se você era bom jogador, se você era o Michael Jordan encarnado, você tinha que conseguir completar aquela corrida. E eu lembro que eu corri, me preparei para aquilo, dieta, cortei Coca-Cola, fiz tudo que vocês imaginarem. Corri. Quando chegou 10 minutos, meus irmãos, eu achei que eu ia morrer. Minha vista ficou turva. O sangue, eu sou um moreninho, o sangue sumiu, fiquei branco. Eu achei que eu ia morrer, meus irmãos. Não tinha mais ar, não conseguia mais puxar oxigênio de lugar nenhum. Eu correndo, e de repente meu joelho vacilou e eu fui no chão. Ralei o joelho todinho e fui no chão. Lá na quadra do Mackenzie, eu comecei a chorar, meus irmãos. Chorar porque os meus amigos ainda estavam correndo. Eu falei, eu vou ficar para trás. E aí então, meus irmãos, o Marcelo, não como meu técnico, mas como meu amigo, chega no meu ouvido e fala assim: bora, Choco. Meu apelido era Choco, ainda é. Bora, Choco, o que você pensa que você está fazendo? Cara, Marcelo, não aguento mais, cara. Vamos, cara. Você acha que você chegou até aqui para você parar nesse joelho aí no chão? Bora. Meus irmãos, eu não conseguia levantar. Sabe o que o Marcelo fez? Ele me puxou pela camisa e me empurrou. Vai, moleque! Bora! Meus irmãos, eu olhei para a cara do Marcelo e falei, não dou conta. Eu falei, bora, Mateus. Era o olhar de um amigo. Vamos, Mateus. Meus irmãos, eu corri os 12 minutos. Cheguei, fui para a seleção de Brasília, joguei.
Mas o meu técnico estava ali comigo, estava em cima de mim. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não é o técnico que vai falar, vai, você dá conta. Ele sabe que você não dá conta. Então ele faz algo que só ele pode fazer, meus irmãos. Ele toma a igreja dele nos braços e fala, vamos. E leva a igreja todinha até o céu. Você quer técnico melhor do que esse, meus irmãos? Ele pede para a gente correr, pede para a gente ralar, mas ele faz todo o trabalho. Tanto querer como realizar. E nós precisamos falar essas coisas uns para os outros. O técnico está ajudando, vamos embora. Meus irmãos, eu fecho fazendo um teste de realidade com vocês. Você está sonhando ou está acordado? Suponha que Jesus voltasse hoje. Meus irmãos, suponha que Jesus voltasse agora, aqui, nesse momento. Ele poderia, ele tem poder, ele pode voltar enquanto eu estou falando essas palavras com vocês aqui agora. Como é que ele vai nos encontrar? Dormindo ou acordados? Meus irmãos, eu espero que as palavras do Espírito Santo nessa noite chacoalhem a gente como igreja. Nos acordem e nos estimulem e nos digam, vamos terminar essa corrida juntos. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. E como Ele nos encontrará vivendo, Senhor? Será que nós estamos prontos para conhecê-lo? Só Deus sonda os nossos corações, mas nessa noite temos toda a alegria e fundamento para encontrar Jesus. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, nos ajude a viver cada dia preparados para acolher a Cristo, para recebê-lo, para encontrarmos com Ele nas alturas, para que não sejamos como aqueles que vivem embriagados sob o torpor das ideias desse mundo, enganados, iludidos, se achando muita coisa. Senhor, que nós agora mesmo possamos reconhecer que nós não somos nada, mas Cristo é tudo. Ele nos ajudará a ficarmos bem acordados, a sermos santos trabalhadores, que se santificam em toda a virtude do Espírito, em todo fruto espiritual, no amor, na alegria, na paz, na bondade, na benignidade, na mansidão, no domínio próprio, para que Cristo seja formado em nós, e se encontre conosco e se alegre com aquilo que vai encontrar. Abençoa a tua igreja, Senhor. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém.